Paz do Senhor, igreja, graça e paz. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra em Êxodo, capítulo 17, do versículo do 8 ao 13. Diz assim: Então veio, o título diz assim, Amaleque peleja contra Israel. O versículo 8: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe os homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará em minha mão. Fez Josué como Moisés lhe disseram, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando porém ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro lado. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Versículo 13. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Amém, irmãos? Eu gostaria de estar recapitulando um pouco antes, até chegar aqui nessa passagem, onde diz que Deus enviou aquelas pragas, que o povo de Israel estava preso, ali preso com os egípcios, e Deus ali mandou aquelas 10 pragas, depois fez com que o povo de Israel saísse do Egito, Eles saíram do Egito depois da praga, os egípcios seguiram ao povo de Israel, ali nessa perseguição eles deram de frente com o Mar Vermelho, Deus ali usou Moisés para abrir aquele mar, eles passaram pelo mar, Deus fez com que eles morressem dentro daquele mar ali, os egípcios, o povo de Israel passou são e salvo, Ali tem a parte que Moisés fez um cântico, está tudo em Êxodo isso aí, Fez um cântico ao Senhor, ali Miriam dançou, a parte que Miriam dançou, ali eles andaram por 3 dias, E ali eles sentiram sede. E Moisés achou água, mas só que era uma água que era amarga, E ali chamava o Mar Mara, porque a água era amarga. Moisés ali, usado por Deus, transformou aquela água em água doce, e mesmo assim o povo de Israel era rebelde. Mesmo assim o povo de Israel murmurava, Com tudo isso que eles viam, com a mão de Deus ali, eles mesmo assim eles murmuravam. No capítulo 2 fala que ele contendeu com Moisés. Ele estava com Moisés no mesmo barco, Eles amigos, ele estava ali passando a mesma dificuldade. Mas mesmo assim ele contendeu com Moisés, Então o que eu quero dizer? Moisés ali, eles eram o intercessor deles, era o guiador deles, Era como se fosse o pastor hoje na nossa vida na igreja, E muitas das vezes o pastor está ali ajudando nós numa batalha, numa luta, mas mesmo assim tem irmãos que contendem, mesmo assim a gente contendemos com o pastor, mesmo assim a gente acaba que desacreditando às vezes, Mesmo com muito milagre, mesmo que muitas coisas que o pastor falou lá atrás, muita luta a gente passou, mesmo assim a gente passando por mais uma luta, o pastor falou, não, você vai passar essa luta, mesmo assim a gente contende. A gente lê na palavra, a gente fala, como que o povo de Israel era tão cabeça dura? Como o povo de Israel viu Deus fazendo um milagre, e mesmo assim ele contendia contra Moisés, sabia que Deus era na vida de Moisés. A gente lembra, a gente fala assim, poxa, como que ele faz um negócio desse? Mas a gente fazendo isso nos dias de hoje, não é diferente. A gente contende com Deus até hoje, irmãos. Muitas das vezes Deus dá vitória na luta, na dificuldade, mesmo assim a gente fica contendendo com o pastor, Ali no versículo 3, no capítulo 17 mesmo, tem uma parte que fala que ele fez, o povo subir do Egito e eles tiveram sede, Que é aqui no versículo 5. E aí Moisés fez com que tocasse, Deus tocou no coração dele, falou com ele, para ele trocar na rocha, e ali saiu água, e eles beberam, Porque ele já estava a ponto de ser apedrejado pelo aquele povo.
Então, muitas das vezes, Deus tem usado o pastor e as pessoas saem falando mal do pastor, saem falando mal do líder, né, da igreja, do ministério, do discipulado, mesmo que tenham ajudado, sem medir esforço, tem se desdobrado, e as pessoas ainda saem falando mal. Às vezes sai do ministério falando mal, né? E aqui vamos chegar na onde eu quero chegar nessa parte, que é a parte de intercessão, né? Onde os amalequitas estavam pelejando contra o povo de Israel. A batalha deles acabou com os egípcios, mas ali entrou outra batalha, que era com os amalequitas. E assim é a gente, quando passa uma dificuldade, passa uma luta, logo chega outra. Eu costumo dizer que quando uma luta está passando é porque a outra está empurrando, já está chegando a outra, está chegando a próxima. E aqui não é diferente. Então Moisés disse ao povo, disse a Josué, conduza esse povo para combater nesse ataque, essa guerra com os amalequitas, que eu vou estar no outeiro. Eu vou estar lá em cima do morro intercedendo por vocês. No versículo 11 diz, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Irmãos, quando o pastor está ali intercedendo pela tua vida, você pode ter certeza que você está vencendo. Quando você mesmo está ali levantando a mão em prol da tua própria vida, você vai estar vencendo. Intercessão é oração, é jejum, é busca na palavra, busca ali no Senhor, na oração, na intimidade com o Senhor. Essa é a busca que a gente tem que ter constante com o Senhor. Se a gente parar nessas buscas, os amalequitas vai estar vencendo. O pecado vai estar vencendo, as dificuldades vai estar vencendo, a luta vai estar vencendo, o mundo vai estar nos vencendo, porque a gente não está ali intercedendo em prol da nossa dificuldade, em prol da nossa igreja, em prol do nosso ministério. Muitas das vezes a gente fala, nossa, a igreja está fria, mas está fria porque não está tendo intercessão. A intercessão é um ponto muito importante dentro da igreja, né? A gente, quando vai numa casa, a gente olha a janela, olha a porta, olha o azulejo, mas a coluna está lá dentro e ninguém está vendo. E a coluna que é o que está sustentando a casa, é o que está sustentando o lar ali, é a coluna. Então a nossa coluna é a intercessão, a coluna espiritual é a intercessão. Ela tem um valor muito forte no mundo espiritual. No versículo 12 fala, ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tamaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro, e assim eles ficaram com as mãos firmes. Irmãos, a gente percebe que nessa passagem aqui fala de Arão e de Ur. Arão, sabemos muito que ele era ali o porta-voz de Moisés. Deus enviava os comandos para Moisés e Moisés passava para Arão, que Arão falava para aquele povo. Ele que era o porta-voz daquele povo. Então hoje em dia não é diferente. Deus usa Moisés, usa o pastor, esse pastor passa para um líder, o líder passa para a igreja. E ali eles estavam intercedendo pela vida de Moisés. Estava Ur e Arão. Arão era conhecido, irmão. Estava intercedendo por aquele povo ali. Tinha reconhecimento, muitas pessoas conheciam. Muitas das vezes você conhece uma pessoa que intercede pela tua vida, você conhece o teu pastor, o diácono, o obreiro que está intercedendo por você, o grupo de intercessão. Mas tinha Ur. A Bíblia inteira, irmão, ela não fala de Ur nem para trás e nem para frente. O Ur, ele só é conhecido nessa passagem, na intercessão. Você não vê falar mais de Ur na Bíblia. E muitas das vezes é dessa forma que funciona. Tem pessoas que intercedem pela minha vida, intercedem pela tua vida e a gente não sabe quem é. É uma pessoa que a gente é desconhecida. Uma pessoa que a gente não conhece. Muitas das vezes a gente está orando ali e vem aquele irmão em mente, a gente ora por ele. Às vezes não é nem conhecido. Vai visitar uma igreja ali, vê um irmão e Deus toca no coração para estar orando por aquele irmão. É Ur, é papel de Ur. Não é conhecido. Muitas pessoas não querem entrar na intercessão. Quer pregar, quer pegar púlpito, quer ser reconhecido, quer ser visto. O intercessor ele não é visto. Ele é meio que escondido. Como falei, é a coluna escondida. Não é visto. Aqui no versículo 13 diz, e Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então muitas das vezes, irmão, todas as vezes, não vai ser muitas não, a gente só vai vencer o nosso gigante, nós só vai vencer os nossos amalequitas através da intercessão, através da busca da palavra, confiança no pastor, confiança na palavra de Deus, intercedendo pelo pastor.
dando ouvido, quando o pastor está nos disciplinando, está nos doutrinando a nossa vida. A gente temos que estar na fiação junto com o pastor. Essa palavra é uma palavra muito importante, muito interessante. Gostaria até de deixar aqui um testemunho, né? Que eu preguei todos esses dias, né? E hoje é o 7º dia, a 7ª palavra que eu tenho ministrado. E eu conheci a minha esposa num teatro, fazendo essa palavra, e Deus me abençoou. A gente estava num teatro, né? Fazendo uma peça no ministério que a gente era de São Caetano. E ali foi nessa peça que eu conheci ela e Deus me abençoou, né? Com a minha esposa. Então eu quero dizer para os irmãos, continua buscando o Senhor, continua intercedendo. Esse gigante ele vai cair por terra no nome de Jesus. Mas temos que orar, temos que interceder pela nossa vida, por essa nação, pelo ministério, pelos pastores, pelos líderes, pela empresa a qual nós trabalhamos, para que Deus venha prosperar cada vez mais a nossa vida em todas as áreas. Essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração, que ela fica aqui, ó, mastigando no meu coração, que mastiga no seu. Volta a ler Êxodo, vai mastigando essa palavra, que Deus vai falar muito com a sua vida ainda. Então a intercessão, ela é um cargo muito importante no mundo espiritual. Amém? Gostaria de deixar essa palavra, que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, o teu ministério, no nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor.